Bem-vindos ao Desinformados, um podcast para quem não aceita viver dentro da forma, né? Então, eu sou o Thiago Bertotti. Quem já está nos acompanhando aí, seja bem-vindo novamente. Para quem está chegando agora, tem uns recadinhos logo na sequência. Mas antes, deixa eu apresentar aqui, ao meu lado, senhora minha esposa, host deste podcast, Keila Andrade. Bem-vinda, Keila. Obrigada. Antes da gente seguir, a gente tem que mostrar, primeiro de tudo, a nossa nova sala aqui, né? Estamos sendo recebidos aqui no estúdio da Tela 20, muito bem recebidos, né, para esse episódio. O pessoal já todo com uma estrutura aqui nos esperando. Já progredimos, né, do episódio piloto para agora, né? Olha o nosso logo aqui no... Tinha promessa, né? Tinha promessa de que teria logo na verdade. segunda, já tem, olha só, segundo vídeo já tem logo. Ver se identificam também aqui as nossas marcas, né, aqui na mesa, o chimarrão. Os apetrechos todos, né? Gaúchos. E um anúncio que vocês precisam seguir agora, não pode ser depois. Agora. Clica no gostei. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, né? Para não perder nenhum dos avisos de quando sair vídeo novo, de quando sair corte. Tem que falar todos os... Como é que é? Dá o like. Clica no gostei, se inscreva no canal. Clica no gostei. Ativa o sininho. E aquele que é o mais importante de todos, compartilha com 3 pessoas, que vão compartilhar com mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas. Isso já é marketing, né? Tem gente que diz que é outra coisa, né? Marketing de nível. Não é assim que funciona, gente? A gente está aqui com especialistas agora que vai nos explicar. Então, sem mais delongas, já que a Keila já está até apresentando o povo aqui, nós vamos apresentar nossas convidadas de hoje do nosso podcast. Primeiro de todas, mentora de moda com mais de 10 anos de experiência em varejo e moda e personal stylist, formada em moda pelo Senac e com uma formação em psicologia da autoimagem e pós-graduação em neuromarketing e marketing de moda. Meu Deus do céu! Com a gente aqui hoje, Kelly Andrade. Oi. Toda uma apresentação. Oi. Segui a risco que me foi dito. Isso. Oi. Tudo bem. Então tá. Com toda essa carreirinha aqui de adjetivos, hoje já tá bem. Tá bem apresentada, né? E junto com a gente também, mãe de 2, ex-funcionária pública que pediu exoneração do cargo para se tornar empresária no mundo digital e hoje ajuda outras famílias a aumentar sua renda com a internet e, segundo o perfil do Instagram, já fez mais de 650 mil reais líquidos na internet. Manu Bombardelli. Pessoal, corrigindo, 700 mil, tá? Agora tá desatualizado? Atualizamos. 650 foi atrás. Aí, quer dizer, 700 mil hoje, dia 11 de maio. Daqui a pouco já vai estar desatualizada também. Ar, né? Exatamente. Muito prazer, pessoal. Bora então para os nossos assuntos, porque nós já não vamos perder tempo aqui, porque tem muita conversa para rolar. Quando a gente pensa nesse assunto que a gente tinha pensado aqui para o podcast de hoje, a gente pensou nessa dupla e veio logo na cabeça se a gente está falando de imagem, vendas e internet, tudo ao mesmo tempo, por que não casar os assuntos todos num só e falar sobre o nosso tema que é a sua imagem vende? Aí já começamos com polêmica, né? É a imagem que vende? Então, Kellen, como é que foi que tu começou a trabalhar com imagem? Conta aí pra gente. Olha, já faz alguns anos que eu comecei a trabalhar com moda e sempre de uma maneira disruptiva, né? Nunca gostei de ser padrão. E as coisas foram acontecendo, né? E há alguns anos já eu venho batendo nessa tecla, né? Que a nossa imagem vende, a nossa imagem pessoal vende, só que não precisa ser daquela forma padrão, não precisa daquela forma encaixotada. A nossa imagem vende, mas a primeira coisa que vai conectar com o cliente, com o teu cliente, é a tua essência. Então não adianta tu ter uma imagem padrão, seguir outras pessoas porque dizem que aquilo ali vende, por exemplo, blazer. Não precisa usar blazer, né, meninas? Embora estejamos todos de blazer, não precisa. Na verdade, isso aqui foi muito pensado. Quem é o disruptivo aqui? O Thiago. Viemos todas de blazer justamente para dizer que não precisa de blazer. E só para falar, a Kelly, a nossa personal style, né? Então, ela provou todos os looks, inclusive mandei o look para ela de igual, está aprovado. Na nossa paleta de cores, claro, né? Não foi assim
assim, não pode faltar. botei a primeira roupa. Não, foi pensado. Foi pensado. Exato. E, falando nisso, este é o meu novo serviço, né? Acompanhamento de fotos, imagens e vídeos. Inclusive, tenho clientes aqui. Já, sim, né? Com certeza. Mas o nosso cliente, a primeira coisa que ele vai comprar é a nossa imagem. Antes de tudo, assim. Inclusive, tem pesquisas que falam, né, segundo o neuromarketing, que 97% das decisões de compra são baseadas em cores e embalagem. E a gente é a embalagem do nosso produto, do nosso serviço. Então, antes de tudo, o cliente vai Quem te escolher. compra aqui as coisas pela embalagem no mercado, né? Se não tem roxo, eu não compro, né? Inclusive, essa foi uma das questões que eu precisei desconstruir quando eu vim pro digital. Porque e isso é muito importante a gente falar, porque muitas vezes a galera fala, mas a minha essência, as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou e tudo mais. Ok, e tá real, Sim. é real, é importante a gente trazer a nossa essência, mas quando a gente fala do assunto vendas, a gente não pode ser hipócrita, né? A pessoa, e que nem tu falou, né? 97% das decisões estão baseadas nessa questão da imagem, e existem também pesquisas que tu tem 3 segundos para tu conseguir... Tu já em 3 segundos a tudo, pessoa né? te olha e ela te diz se você é confiável ou não. Se gostou ou não de Então, ti, isso se é vai importante comprar. a gente entender, que a imagem, ela é, sim, muito importante. Tanto é que, pra mim, foi uma dificuldade, porque eu tinha essa questão de, ai, não, mas tem que me ver, né? E aí, quando eu entendi, beleza, sim, as pessoas têm que me ver como eu sou, quem eu sou, mas eu preciso que as pessoas me vejam, né? Então, eu Exatamente. preciso primeiro mostrar pra elas quem é a Manu, chamar a atenção das pessoas. E aí sim, quando a pessoa vier conversar, quando a pessoa vier entender, com certeza ela não vai conseguir. A Kellen fala muito isso, né, no Instagram dela, da gente não perder a essência. Mas isso não quer dizer que tu não possa melhorar, potencializar. Tu vai continuar sendo quem tu é, mas com uma imagem, né, que as pessoas possam Uma te imagem comprar. coerente, né? Exatamente. Porque isso é outra coisa que eu vejo muito. Não adianta nada, que nem a gente tava falando do blazer, né? Não adianta nada também a pessoa usar o blazer só pra se encaixar em uma caixinha porque disseram que tem que ser assim. Porque aí também não vai conectar. Exatamente. Aí vira aquele palhacinho da internet que a gente olha e a gente não consegue ver verdade naquela pessoa. Porque Parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V, isso, né? A gente até brincou, estamos aqui as 3 de blazer. Mas é porque a gente gosta, porque Exatamente. isso tá na gente, Sim. porque a gente usa. Eu tô de blazer, mas eu tô de tênis, né? Não, alguém me falou que tu tem que usar blazer pra se encaixar. Não. É porque eu visto assim e só melhorei, né? Então tem todo um contexto. A imagem importa para a venda, mas a imagem que se tem de si mesmo acaba falando mais pelo que Exatamente. vocês estão dizendo. Com certeza. A nossa autoimagem, né? Aí entra a parte da mentalidade. Quando a gente ajusta a nossa mentalidade, quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente vai se ver de uma forma diferente, vai se portar de uma forma diferente e automaticamente as outras pessoas também vão nos ver de uma forma diferente. Tem um versículo lá em Provérbios que eu gosto muito, que é uma das bases das minhas consultorias, é que fala que assim como o homem se enxerga na sua alma, assim ele é. Então, se eu me enxergo feia, desajustada, incapaz, eu vou ter essa sensação e eu vou agir dessa forma. Transmitir isso. Exatamente, a gente vai Na transmitir. verdade, antes da gente mudar o nosso guarda-roupa, aprender a se vestir, a gente precisa Mudar a mudar a mentalidade. mentalidade. E isso é outra coisa, quando a gente se conhece, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu falo muito nas mentorias, principalmente, é isso. Enquanto tu não te conhecer, tu não vai conseguir transmitir a tua mensagem. Sim. Por isso que muita gente vai pro digital, ai, mas eu não sei o que postar, ai, eu não sei o que fazer, ai, eu não sei como... Porque realmente não sabe. Quero transmitir autoridade, mas ela não tem. Não né, tem. a E muitas autoridade. vezes essa questão é também por se encaixar, tentar se encaixar em padrões que não são. Né? Então, que nem assim, aqui nós somos 3 mulheres altas. Então, a gente tem umas... Eu, pelo menos, sempre tive muita dificuldade de conseguir comprar a roupa que eu queria. Porque eu chegava... Era que dava. Era que dava, né? Que não ficava Calçado, a mesma coisa. Uhum. Eu já chego... Até hoje, é uma das dificuldades que eu tenho. Eu chego na loja e eu pergunto, o que tem no tamanho 39? Porque geralmente não tem muita Não coisa. adianta nem tu gostar de outro. Exato. Então, muitas vezes... também não tinha condições financeiras na época, né? Então, era a brusinha de 10 A reais. brusinha que tinha. A brusinha que tinha. Mas, assim, quando a gente se conhece... E a gente começa a entender, cara, mas eu fico bem de verde. E aí a gente precisa fazer coloração, né? Aham. Porque às vezes a gente não sabe. Não sabe por que aquela cor fica Não bem, sabe. gente. Então eu era a pessoa que só usava preto, né? E ainda eu vim do direito. Imagina.
Então, esses dias, inclusive, eu fui olhar meu guarda-roupa. Era metade preto, era vestido, era só preto. Guarda-roupa do direito. Isso. Guarda-roupa de depois. E o guarda-roupa do marketing. Colorido e Colorido. Um antes e depois. E muita gente não se veste do jeito que gosta por medo, né? Ai, mas será que vão gostar? Será que isso? E quando tu aprende a se vestir pra ti, pro que tu gosta, pra tua essência, azar dos outros, né? Porque é difícil estar numa profissão que tu... Ali no direito, por exemplo, né? Todo mundo é quadradinho, assim. Sim. Se aparece um advogado cabeludo, de camiseta e coisa, tipo, tá errado, né? Não tá na Mas a tua profissão certa. também é A minha fisioterapeuta, né? Na verdade, eu lembrei disso. Eu estudei na Unicinos, lá eram por centros, assim, né? Então tinha o centro da saúde. E era educação física, biologia, fisioterapia. Então, tu conseguia olhar para as pessoas e saber qual o curso que ela fazia. A educação física estava sempre de leg, a biologia estava sempre... E as pessoas olhavam para mim e elas não sabiam dizer o curso que eu era. Porque eu nunca me vestia assim, padrão. Não dava para... Então, às vezes achavam que eu era do marketing, que estava perdida ali no coisa... Porque eu sempre me vesti diferente. Da biologia, porque era um bicho grila. Eu tinha dread, então assim, era uma mistura da biologia com o pessoal do... eu não sabia que eu tinha dread. Não sabia. Então, eu era assim, eu sempre fui desinformada, né? Então... E aí quando a gente traz, por exemplo, pra questão da venda, muita gente daí não sabe como se portar, porque, mas eu gosto disso. Não, mas é que disseram que pra vender não pode usar vermelho, porque se usar vermelho aí remete à dívida, não, pra falar de dinheiro tem que ser o verde, e pra falar azul. O azul, e eu usava, né, azul, depois eu fui pro verde. Mas é porque não tá na cartela. Mas é porque tá na minha cartela. Então, assim, a gente precisa entender isso também, que o correto é você ser quem você é. E aí entra a questão da mentalidade. Tu precisa, em primeiro lugar, te conhecer. Em primeiro lugar, saber qual é a mensagem que eu quero transmitir, né? Qual é o nicho que eu quero trabalhar, qual que é o que eu quero falar, o que eu quero trazer para o mundo. E aí sim, porque uma das coisas que fica muito claro para mim hoje é quando as pessoas chegam no meu Instagram e dizem: nossa, eu não sei porquê, mas eu fui de cara contigo, me apaixonei por ti. Mas é porque é muito isso, né? Porque transmite verdade, né? Transmite realmente a tua história de vida ali. Então, isso traz aproximação com a pessoa. Isso. Por isso que não adianta tentar ser personagem. Exatamente. Né? E hoje em dia tá muito em alta, né? Os arquétipos, que é uma baita ferramenta de autoconhecimento, uma baita ferramenta de venda. Mas aí tem os mentores que falam: tu precisa usar o arquétipo do governante, do amante para vender. E aí a pessoa ali não tem nada a ver, a pessoa é totalmente doce, totalmente explorador e não sei o quê. E daí fica usando isso, eu tenho que usar o blazer, a taça aqui, o batom vermelho. E as pessoas vão entrando numa noia, porque elas querem fórmula pronta. Isso também, daí a gente tem que mudar a mentalidade, né? Chega no marketing, querem ganhar dinheiro rápido, chega na moda, querem mudar a imagem rápida, e elas não querem um processo, porque dentro da consultoria tem um processo, né? Primeiro a mentalidade, daí tu muda a tua autoimagem, daí vem o autoconhecimento, aí vem a autossegurança, a autoestima, e aí vem a parte do estilo. Então, tem vários processos até tu chegar no estilo, e a pessoa não. Que estilo eu uso? O que eu uso para vender? Quero tudo pronto. Tudo pronto. Com isso que vocês estão falando, eu fico pensando que tem essa situação de, eu tenho que refletir por fora o que eu sou por dentro, mas ao mesmo tempo tem aquela situação de que a gente mudando por fora, a gente também acaba mudando por dentro. Tipo, é um ciclo, parece, né? Tem o Flávio Augusto, ele fala muito sobre isso, que a gente precisa ser para ter. E isso é uma frase muito interessante, porque, por exemplo, quando eu iniciei, eu comecei para fazer uma renda extra ali de R$1.000 extra, porque o meu sonho de vida era concurso. Fala mais sobre isso. Vamos já que como é que eu vim parar? Como é que eu vim parar? Vamos aproveitar para contextualizar o pessoal. Quem é a Manu? Quem é a Manu? Então, muito prazer, meu nome é Manu Bombardelli, eu tenho 32 anos, eu sou mãe de 2 meninos, meu mais novo é autista, e eu tô no marketing digital há 2 anos, praticamente 2 anos, mas a história não começou assim. Eu comecei realmente, eu era concursada, fui concursada por 8 anos, sempre fui apaixonada por concurso público, eu era louca do concurso público, porque eu ainda por cima botava todo mundo a estudar para concurso. Não era só tudo, já incentivava. Não, a liderança é assim, eu ia para um lugar, eu já arrastava todo mundo junto comigo. Então eu era louca dos concursos mesmo, já fazia 5 anos a fio que eu estudava para concurso, fazia 8 que eu era concursada já. E aí eu comecei na pandemia porque os concursos foram todos suspensos. Eu tinha acabado de me formar em Direito
E eu entrei em desespero, né? Porque eu digo, socorro, Deus, agora, na minha vez. Logo agora. Na minha vez, Senhor. Mudou tudo. E aí eu vi um post de uma menina que também estudava para concurso, falando de uma oportunidade de trabalhar de casa, de qualquer lugar, e fazer uma renda extra. Digo, cara, é exatamente o que eu preciso. Porque com 2 crianças pequenas, a gente estava em lockdown naquele momento. Nossa. Então a gente estava todo mundo embaixo do mesmo teto, né? Não tinha como sair, não tinha como fazer isso. E também não tinha dinheiro para investir, para abrir uma empresa e tudo mais. E comecei a fazer isso. Então comecei trabalhando como afiliada, que é aquela pessoa que escolhe os produtos, divulga e ganha comissão por isso. Pra ganhar R$1.000 extra. Tipo, então, era o teu objetivo no momento? O meu objetivo era extra. Não, o meu objetivo era fazer R$1.000 extra pra continuar bancando a rotina de concurso. Porque uma das coisas que o pessoal não fala, né? É que estudar para concurso é um hobby bem caro. Né? Não é só, vou só estudar. Não é simplesmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Tu vai fazer cursinho. Muita gente fala de estudar para passar no primeiro, para poder bancar o estudo pro resto. Essa era a minha vida, assim. Eu já tinha ela toda planejada, Thiago. Eu tinha ela planejada, todos os concursos. Estragou os planos. Não, eu tinha planejado todos os concursos que a gente chama de concurso degrau. Então eu já tinha todos os meus concursos degraus ali mapeados. Pra chegar lá nos meus 50 anos, era a minha perspectiva de chegar no cargo realmente que eu queria ali. Que era ser dona de cartório, de tabelionato, registros públicos. Já trabalhava no cartório. Foi onde eu comecei. Pra ver que quando as coisas dão errado, às vezes é muito bom. Exato. Porque se não tivesse dado errado o teu plano de ser concurseira, de passar no concurso, hoje tu não seria uma pré-milionária. Pré-milionária, exatamente. Eu até me arrepiei. Espero que quando você esteja vendo esse podcast, já seja real. A gente vai botar nos comentários, já não é mais pré-milionário, já é milionário. Exato. E aí eu comecei exatamente nisso. E comecei fazendo as vendas ali nas minhas horas vagas, que na época era 1 hora por dia, porque eu tava estudando pra OAB ainda por cima. Não, a pessoa não tinha mais nada pra inventar, Meu né? Deus do céu. Então eu tava estudando pra OAB porque eu tinha prometido pra minha mãe que eu ia fazer a OAB. Então eu acordava às 4 da manhã na época pra conseguir estudar. Porque depois que os guris acordavam, quem tem filho aqui sabe que não tem condições nenhuma de estudar com criança acordada. E aí eu comecei 1 hora por dia. Meu primeiro mês eu consegui fazer os R$1.000. Digo, opa, dá. Esse negócio é de verdade. Dá certo. Dá certo. E aí eu fui indo, daí passei nas 2 fases da OAB, né? Cumpri a promessa da dona Gicira, da minha avó, tá tudo certo. Já deu baixa na carteira? Não, eu nem fiz. Eu nem fiz, porque quando eu terminei, no mês que eu passei ali na 2ª fase, eu já tava fazendo no marketing o meu salário do concurso. E aí eu já sabia que eu não ia fazer. Como é que é? Quanto tempo? Em questão de 4 meses ali de trabalho, eu já tava fazendo... Tu já tirava no marketing o valor do concurso. Mesmo assim, eu continuei conciliando as 2 coisas. Porque isso é uma coisa importante da gente falar. É uma coisa importante de falar que a Manu é dedicada, né? Ela não fez, ela se afiliou num produto e deixou a vida me levar. Eu acompanhei, a gente é amiga de muitos anos, então ela é totalmente dedicada, ela é faca na bota, então não é querer ganhar dinheiro. Isso é uma das coisas bem importantes, sabe? Porque as pessoas ficam, quando elas vêm, por exemplo, que nem a gente falou, R$700 mil. Até hoje, né, tava falando pro meu marido, porque fazia tempo que eu não atualizava ali, fazia um mês que eu não atualizava, e aí eu fui olhar 700 mil, eu digo, nossa, R$700 mil. Mas é uma construção de 2 anos. O meu primeiro ano no marketing eu ganhei em torno de R$30 mil, né? Isso, assim, comparado ao teu salário, era muito mais do que tu ganhava? Sim, muito mais. Pra eu ganhar os 700 mil, eu teria que trabalhar, sei lá, 20 anos. Então assim... Deu uma acelerada no processo. Deu uma acelerada no processo. Mas por 10 meses, Thiago, eu fiz por 10 meses como renda extra, conciliando, e aí foi aumentando, e foi o que começou a acontecer? Porque é que nem a Kel falou, é uma dedicação. Então eu me dedicava em torno de 1 hora. Já falou que tu acordava às 4 da manhã exatamente. Pra estudar. Aí o que aconteceu? Quando eu tirei a OAB, né, que eu não precisava mais usar esse horário para estudar, continuei acordando às 4, só que daí esse horário das 4 até as 8 da manhã era o horário que eu usava para me dedicar no marketing. Gente, eu fechava vendo 5 horas da manhã. Acreditem, tem pessoas acordadas às 5 da manhã a comprar. Principalmente o pessoal do interior, é o horário que eles têm para mexer no WhatsApp.
gente. Então, assim, eu tava lá vendendo produto Eu gosto de comprar as físico. coisas A gente 2 tá da na- manhã, a gente 2, tá na porque eu bolha durmo aqui, muito né? tarde. Pensando, não, a vida começa às 7, a vida começa às 8. Não, Não. e o poder do digital é justamente isso. Hoje, uma das coisas que eu sou apaixonada é por acordar de manhã cedo e ver quanto que eu vendi enquanto eu tava dormindo. Ai, que legal. Mas, ó, isso é... Literalmente, tu ganha dinheiro dormindo. Exato. Mas isso é por quê? Porque hoje eu já tenho toda uma base, né? Existem... porque quando tu cria a base no digital, as coisas continuam acontecendo, independentemente de você estar ali ou não. Sim. Então, isso que é o importante, que é o poder realmente do digital. Só que as pessoas precisam entender que isso é uma construção. Então, não não é foi fácil. uma coisa de, eu arrisquei e larguei meu concurso. Não, muito pelo contrário. Eu só abri mão do concurso quando eu vi que, por exemplo, cara, eu já tô fazendo 25 mil reais nas minhas horas vagas. Se eu puder colocar Tirar mais de essas mês. 6 horas ali, né, Uhum. 6, 7 horas que eu tava no concurso para me Te dedicar dedicar aqui, eu ia consigo escalar mais. alavancar. E foi por isso. Então, desde que eu pedi a minha exoneração, não teve nenhum mês que eu ganhei menos de 30 mil reais. Ou que era praticamente o trabalho de um ano inteiro Mas no tu concurso. só deixou quando já tinha uma base, Sim, né, com certeza. forte E pra isso é fazer muito importante, porque muita gente vem hoje pro digital, infelizmente, da mesma forma que tem pessoas em qualquer profissão, né? Uhum. Tem profissões que trabalham de forma ética, tem gente que promete milagres Ganhar e etc. dinheiro fácil. Da Tem noite gente pro que ainda dia. acha que, mas tá... Eu ouvi esses dias, mas tu já quase nem trabalha, tu só tá na internet. Mas é um trabalho, né? Gente, trabalho, é um trabalho, né? muito Trabalho. trabalho. Gravar vídeo, editar vídeo. Pra Nossa. quem é Ter empresa assunto. ainda, Ter assunto é uma briga. Eu A ainda não cabeça tenho- fica todo o tempo funcionando, né? Assim, É. de estar criando conteúdo. Eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de fazer as minhas artes, então eu faço tudo. E é difícil, né? Tu passa 10 horas trabalhando pra te captar clientes, pra te atender os clientes. Então não é só fazer isso. Parece que a gente é uma blogueira que não faz nada e tá ali na Não, eu internet. disse hoje pro Maicon, eu digo, cara, eu não vejo a hora de ser essas blogueiras que simplesmente, sabe? Vai chegar, vai Só chegar. gravar stories. Só gravar stories. Porque isso é que a gente falou. Hoje eu tenho equipe, né? Então hoje, por exemplo, pra gente, principalmente com a estrutura que a gente tem hoje do formação, a gente tem uma equipe de pessoas que dão suporte, que atendem, que fazem essa parte dos posts, tem social media, tem uma série de questões. Mas por um ano também, mais de um ano, na verdade. Foi só tu que fazia Fui tudo. só eu, né? E isso é outra coisa também muito... Se tu for olhar, tem os dois lados. É incrível, porque, por exemplo, hoje, se tu for abrir qualquer loja, tu vai precisar contratar no mínimo 1, 2 funcionários, tu vai precisar alugar um espaço, tu vai precisar comprar estoque, comprar, né? Enfim, até a questão de mobiliário, que muitas vezes a gente não Sim. coloca na conta. E quando tu tá no digital, tu não precisa. O custo de um negócio físico já é alto desde a arrancada. Desde a que eu diga, arrancada, exatamente. A gente que o diga. Aqui todo mundo pode dizer que sim, é um custo alto Já pra teve um arrancar. negócio. A gente já sabe. E era uma coisa que eu fugia muito, né? Porque há muitos anos atrás eu já tinha tentado empreender e não tinha dado certo justamente por conta disso. Aluguel, ir atrás de cliente, questão de estoque, gente que não paga, né? E uma série de coisas. Então, colaborador, treinamento. tudo. quando veio a possibilidade dessa, principalmente eu sou muito apaixonada pela questão da afiliação por isso, porque tu pega um produto que já tá pronto, o produtor que bancou, né, o produtor que foi lá, pagou pra gravar as aulas, Tu que sabe, né? né, eu que sei, que montou toda aquela estrutura, e você simplesmente pega toda aquela estrutura pronta, divulga o produto e recebe as comissões por isso. Então, eu sou muito apaixonada por isso justamente porque tu consegue, com baixíssimo investimento, né, começar o teu próprio Já negócio. iniciar logo de já cara iniciar. com um produto que Já tá já foi validado. experimentado. já foi- Uhum. Nossa, que legal. E isso dá... Que é um dos teus lemas, né? Assim, de ajudar famílias a ganhar dinheiro. Porque Isso. tu proporciona isso pra muita gente, né? Isso é uma das coisas que hoje eu tenho muito orgulho, assim, porque ao longo dessa questão de mentalidade, de desenvolvimento, porque, gente, eu não vou ser hipócrita, eu entrei no marketing foi para ganhar dinheiro, né? Sim. Eu queria ganhar dinheiro para continuar estudando para concurso Sim. e etc. Só que, e foi muito difícil os primeiros meses, principalmente porque existia muito essa perseguição em relação ao dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Como é que essa galera tá ganhando 20, 30 mil e eu não tô ganhando?
E o meu jogo virou justamente quando eu entendi isso. Que tu ia alcançar pessoas. Exato, de que o dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem feito e principalmente das vidas que você impacta. Então, hoje, quanto mais pessoas eu ajudo, quanto mais pessoas eu impacto, mais dinheiro eu faço. Tanto que o Formação Família Milionária, ele vem justamente com essa ideia, né? A gente montou um curso, que na verdade eu digo que é uma formação mesmo, porque ali a pessoa aprende 7 formas diferentes de fazer renda através da internet. Não é só através do marketing. Não é só afiliação. através da afiliação, porque eu sou apaixonada por afiliação, tanto que é a parte que eu ensino dentro do curso. Mas existem outras formas que as pessoas não fazem nem ideia, Sim. né? E hoje em dia, por exemplo, então, que nem eu vivo na pele a questão do autismo, né? E eu sei o quanto, por exemplo, eu vou sair do podcast aqui, eu vou pegar o Henrique na escolinha, vou levar para terapia, depois eu tenho que buscar na terapia. O Henrique faz 4 vezes na semana. Então sai, pega na escola, leva pro negócio, volta, não sei o quê. Isso que a gente tem condições de bancar hoje. Se tu estivesse num emprego, né, com horário, esses dias eu vi ainda um depoimento de uma mãe que ela tava se queixando no Facebook sobre isso. Ela, gente, eu sou mãe de autista, meu filho faz terapia 4 vezes na semana, ninguém me dá emprego, porque quando ela vem assim, eu tenho um currículo incrível, eu deixo nas empresas, as empresas me chamam, mas quando eu falo da minha situação, que eu preciso sair em determinados horários para levar o meu filho, ninguém me contrata. Sim. Né? E a gente também não pode ser hipócrita que o empresário tem o lado do empregador também. E hoje, como empregadora, eu também entendo isso. E aí vem esse negócio, porque hoje, como empregadora, as minhas servidoras ali, o pessoal da equipe, são todas mães e tem que horário. trabalham de casa, sim. né? Então, assim, eu tenho um orgulho imenso de falar, e isso é uma das coisas que eu cuido pra não falar, porque emociona mesmo, de tu ver a história dessas mulheres, sabe? Tem a Carol, que hoje é a chefe das assistentes ali, ela tava desempregada, sabe? E ela tem os filhos pequenos, ela trabalha, então às vezes ela tá ali com o computador trabalhando, e as crianças correndo e brincando na volta. Então é bem isso, é um privilégio. É um privilégio. Resolveu um problema que tu tinha. Exato. Kellen, me conta aqui que a Manu tá falando sobre essa parte da venda, mas e com relação ao produto? Né? Porque tu tem um produto que ele parece ser, na minha cabeça, muito mais para um trabalho físico, mas tu também trabalha com ele na internet. Como é que foi essa mudança? Como é que foi essa jogada aí? E como que te surgiu isso? Tá, como é que eu vou aplicar esse negócio que era de se fazer num local para que ele possa ser vendido assim aberto? A bendita pandemia. Tudo aconteceu na pandemia. Tudo da pandemia. Quando começou a pandemia, veio a necessidade da gente se desenvolver de algumas outras formas, de pensar alguns outros produtos. E o que as pessoas cortaram na pandemia? Tudo que é futilidade, né? Moda não é futilidade, é utilidade, né? A minha frase lá do Instagram. Mas... Não é futilidade. Não é futilidade, mas é algo que não dá pra cortar, que dá pra cortar. Tanto não é futilidade que de cara tu já saiu falando que a imagem que as pessoas têm, tem 3 segundos para fazer esse impacto. Então, moda exatamente. Moda tá ali, tá ligado, né? Tudo. Mas é a primeira coisa que a pessoa vai cortar. E se ela tá de casa, ela não precisa se A galera passava só de pijama, só de na verdade, pijama, né? exatamente, né? A gente viu um stand-up, né? Que a roupa de moletom não tava entendendo o que tava acontecendo, porque ela sempre foi, né, pra ficar em casa, e daí ela ganhou um status de poder. Hoje a gente sai na rua de moletom. Né? O moletom tudo aconteceu depois do pessoal. Até o moletom na pandemia teve uma mudança. Com certeza. E só pegando esse gancho, depois eu vou responder o Thiago. Ontem eu fiz uma live falando sobre tendências, né? E como a moda impacta, como tudo que tá acontecendo na história e na sociedade impacta diretamente a moda. E as tendências ali logo depois da pandemia, foi muito isso, foi muito moletom, roupas coloridas, a alfaiataria ficou muito de lado, porque tu não precisava mais usar, e como a gente tava num clima muito tenso, então a moda veio justamente para isso, para trazer a alegria, e a gente vê isso em todos os momentos históricos, por exemplo, pós-guerra, teve muito isso, justamente pelo contraponto, né, da questão que estava acontecendo na época. Mas voltando.
Então, parênteses, a gente teve que se reinventar. E como é que a gente ia fazer análise cromática se tu não podia chegar perto da pessoa, né? Então, o online foi uma alternativa. E hoje dá super certo. Tanto que também teve o boom da internet, né? Todo mundo fazia live, e daí as pessoas também precisavam estar bem apresentadas, e daí se juntou essas duas. Se juntou tudo, e a gente conseguiu trazer mais consciência para as pessoas também, através da internet, né? Todo mundo veio para a internet bem nessa época. Então, o digital veio para ajudar. Então, hoje, toda a consultoria que eu consigo fazer presencialmente, eu faço no online, e dá super certo. A questão das cores, né? As pessoas me tiram foto com as cores dos tecidos que tem em casa mesmo. Não precisa ser os paninhos, aqueles mágicos que eu uso. Qualquer. Eu achei que era aquele paninho que dava. Não. E aí elas me mandam as fotos, eu analiso, e ainda tenho até mais um tempo, assim, pra realmente olhar, ver, analisar com calma, ver cada detalhe da reação ali. E depois a gente faz uma chamada de vídeo. E isso proporcionou. Hoje eu tenho cliente nos Estados Unidos, tenho cliente na França, tem cliente em Portugal, então em vários lugares a internet aproxima justamente, mas o que? Também veio a dificuldade, né? Quando fechou tudo o lockdown, não pode chegar perto, veio aquele medão, tá, e agora o que eu faço da minha vida? E daí a gente se reinventa e deu tudo certo. E a pandemia, ela trouxe, acho que muito isso, né? Porque se tu for ver, óbvio que a gente teve a questão, nem se fala, né? A questão de mortes e tudo mais, mas durante a pandemia nasceram muitos negócios, né? Nasceram muitos empreendedores justamente por conta disso. Muita gente perdeu o emprego, e aí nessa do perder o emprego, perdeu o seguro, né? Perdeu aquilo que prendia, muitas vezes, que mantinha a pessoa na zona de conforto. E se tu for ver, eu sou um exemplo mesmo, que na pandemia, nossa, a gente virou uma chave imensa, né? E muitas vezes é aquilo que a gente estava falando antes. Uma diversidade vem, e se tu souber aproveitar, não existe nenhuma tragédia que não tenha um lado que tu possa realmente encontrar, sabe? Desinformado, né? Ver fora do que tá acontecendo. Exato, olhar de fora, né? E muitas vezes a gente precisa olhar de fora. E geralmente Deus faz isso. Ontem eu comecei a ler a Bíblia em um ano. E ontem ou ontem eu tava lendo a história de José. Nossa. E José foi governador do Egito. Meu Deus, porque José. Tudo deu errado na vida dele. E se tivesse dado tudo certo, ele não seria governador do Egito. Então, às vezes, a gente fica, Deus, por que tá acontecendo isso? Enquanto isso é o teu processo, né? É o que vai te levar a ser governador da tua vida, né? Então, são processos. Na pandemia, eu descobri dentro do direito, né, do escritório, o que realmente eu fazia bem, que era a venda. Porque... Que tu achava que não. Que eu achava que não. Eu sou aquele cara cri-cri da escrita, tudo alinhadinho e tal. Só que quando fechou tudo, que os fóruns pararam, eu comecei, tipo, tá, e aí? Não vai sair alvará, não tá saindo dinheiro. Então eu preciso vender. E daí eu tinha o tempo todo dedicado para vender, porque eu não tinha que estar produzindo. Sim, só ia produzir quando andando. realmente abrisse. E daí... ficou um tempão fechado, eu um tempão vendendo, dinheiro entrando, e disse, meu Deus, né? Gostei disso. Isso funciona. É bom, Isso é bem bacana, né? Porque quando a gente vê ali o dinheiro, o resultado... Só uma pergunta muito importante. Só os hosts ganham chimarrão? Não, eu ia oferecer pra Manu. Eu tava aqui, esperando. Mas a Manu tava ali, assim, tipo, ela não me olhou. A gente tava esperando um olhar da Manu. Não, ela não olhou. E eu também não ganhei. Quando foi a tua vez na roda, era tu quem tava falando. Tá, entendi. Mas tá, na próxima a gente passa pro vai ter lado que ter de lá. 4 quiz, né? Não, a gente vai aprender a dividir o chimarrão. Então foi nesse momento ali da pandemia também que eu enxerguei, tipo, não, tem que mudar essa estrutura. Eu acho que a pandemia, ela também nos trouxe a questão de você pensar em um plano B, né? Sim. Porque, por exemplo, e agora, depois de estudar e tudo mais, existe isso, que se você tem somente uma fonte de renda, você não tem nenhuma, né? E principalmente se essa tua fonte de renda depende de um empregador, de uma empresa, é muito importante a gente ter essa noção que da noite pro dia você Todo pode... mundo. Inclusive, esses dias eu vi eu achei muito incrível, forte até, que o professor, ele estava contando que quando ele se formou na faculdade, ele foi laureado como melhor aluno da turma, e o pai dele tinha pedido para ir na formatura, e o chefe disse, muito bem, meus parabéns pelo teu filho, mas eu não posso te liberar. E ele perdeu a formatura do filho.
Uma semana depois ele foi demitido. Se ele soubesse, tinha já pedido demissão e, né? Sabe? Então, assim, as pessoas, elas têm uma mania de achar que Nada muda. nada muda, que tá seguro. Ah, não, mas eu tenho o meu garantido. Ai, não, mas... E isso eu escutei muito, tá? Porque quando eu tomei a decisão da exoneração, foi uma coisa... Porque servidor público, todo mundo acha que, nossa... Tá feito na vida. Exato, né? Então, quando eu tomei a decisão da exoneração... Eu precisei pedir a exoneração primeiro para depois ir contar para as pessoas, porque eu já sabia que ia ter essa reação. É sempre a pergunta que a gente sempre faz, né? O que vocês ouviram das pessoas quando compartilharam a ideia do que iriam trabalhar? Tipo, te acharam louca, né? E aí foi bem louco, porque assim, quando eu comecei no marketing ali, comecei a conciliar, o meu pai na época me chamou, ele, olha, o que é esse negócio que tu tá botando na internet e tal, eu não tô entendendo muito bem o que tu tá fazendo. É pirâmide. Aí ele disse, agora que tu tava formada, estudando pra concurso, e eu lembro que eu falei, pai, fica tranquilo, eu continuo com o plano do concurso, né, eu só tô fazendo uma renda extra, fica tranquilo. Então, o que é uma coisa importante da gente entender? Quando a gente toma uma decisão, principalmente uma decisão profissional, a gente precisa olhar para dentro da gente e para as pessoas que fazem sentido para a gente. Então, quem que seria impactado pelas minhas decisões? Eu, meu marido e a nossa família ali. Então... Porque sempre vai ter gente que não vai entender. Inclusive, 90 e tantos por cento das pessoas não vão entender, vão te chamar de louco. E tudo bem. Eu tenho gente que até hoje não entende o que eu faço. E é que nem eu digo, tá tudo bem, tu não precisa entender, não é meu cliente, não é minha persona, fica tranquilo. Tu entendendo. Fica em paz, né? Fica em paz, tá tudo certo. Só curte o post pra dar o engajamento e tá tudo ok. E aí, quando eu tomei a decisão da exoneração em si, e eu fui contar pra ele, eu lembro que ele assustou, assim, e aí eu falei, mas pai, esse mês eu fiz 25 mil no marketing. E aí ele falou, não, então tá na hora realmente de tu sair. Porque existia já... Tanto que assim, eu achava que meu pai ia surtar, porque meu pai é concursado, né? Sim, já é da família. E então eu achei... E quem é, assim, a gente tem uma parte, né, da nossa família, pra quem não sabe, eu e a Kelly somos irmãs, que Tcharam! que são concursados, né? Então, pra eles, é o que eles conhecem, né? Sim. Então, é o correto, é a segurança. E é uma mentalidade muito difícil, que eu precisei mudar, foi muito difícil mesmo, tanto que o Flávio Augusto, eu brigava com ele praticamente todo dia, né, de geração de valor, porque ele fala muito sobre isso, que estabilidade não existe. Né? E tanto que agora em São Paulo foi muito incrível que eu tive a experiência de conhecer ele pessoalmente. A gente tava no restaurante e ele entrou e eu comecei a tremer. Meu Deus. Sim, ele é. E aí eu fui lá, pedi pra tirar foto com ele. Digo, olha, eu preciso te dizer que eu te odiei por muito tempo, tá? Mas você mudou minha vida. Muito obrigada. Vamos trabalhar nesse podcast para um dia poder trazer o Flávio Augusto aqui. Então, isso. Olha aí, já temos até uma ponte, ó, pra chegar até ele. Incrível. Qualquer pessoa tá no máximo 3 pessoas de distância. Gente, isso é muito real. E com a internet é mais real ainda. Porque que nem a Kel falou, né? Eu tenho clientes em tal país. Hoje, por exemplo, com formação, a gente já chegou em 20 países diferentes. Imagina. Né? E isso é outra ponte que é incrível, porque, por exemplo, hoje existem muitos brasileiros também que estão fora do país e que não conseguem trabalhar. Às vezes porque tem dificuldade com a língua. Então, o meu marido, ele é desenvolvedor de software. E a profissão deles, acontece muito isso, por exemplo, do marido ir para outro país, né? E aí leva a família. A esposa, muitas vezes, não consegue trabalhar. Então, o poder do digital é justamente isso também. Hoje mesmo, no Formação, a gente vai ter uma aula ao vivo com a Bárbara, que ela também é mãe de autista, e ela faz mais de 50 mil reais por mês. Ela mora na Itália, sem rede de apoio nenhuma, né? E através do digital consegue fazer renda. Então, assim, inúmeras histórias. Nossa. Né? Inúmeras histórias. Isso não tem preço pra ti, Nossa, né? é um combustível, assim, surreal mesmo. Não é só sobre o dinheiro, né? É sobre as vidas que a gente transforma. É o que eu falo, não é sobre moda, né? Vai muito além, é sobre propósito, porque
tudo que eu falo, né, não foi porque eu fiz um curso de psicologia da autoimagem, foi porque eu vivi isso, eu busquei o curso porque eu passei na pele. Essa parte de me olhar no espelho e não me achar bonita por causa do padrão, de achar que eu tinha que me encaixar. E eu vivia num dilema, porque eu sempre gostei de ser autêntica, sempre gostei de ter o meu estilo, but eu sabia que eu tinha que me encaixar eu achava que eu tinha que me encaixar pra ser uma consultora de moda, porque consultora de moda não tem o cabelo roxo, não usa, é tudo muito mais padrãozinho, né? E quando eu me libertei, eu vi, tá aí, as mulheres precisam disso. E todos os dias eu recebo relatos no meu Instagram, né? Sobre, Kel, tu me ajudou a conseguir me olhar no espelho e me ver de forma diferente. É autoestima. Eu passei por esse processo, né? Porque quando a gente fez a análise cromática, foi incrível. Eu tava bem no início ali do marketing também. E foi a tua primeira live. Foi a primeira live que eu fiz na vida, foi com a Kel. A gente fez uma análise cromática ao vivo. E foi incrível, porque realmente depois daquilo, e aí depois da consultoria de imagem principalmente, então pra quem não sabe, formação a gente fez todas as aulas, gente. Era assim, e isso é uma coisa que é muito importante a gente falar, porque às vezes as pessoas não se dão conta. Então, um dos elogios dos alunos é, nossa, as aulas são muito incríveis, dinâmicas, a gente não cansa. Mas é o quê? Eu e a Kel, a gente sentou e eu dizia pra ela, essa aula eu vou falar sobre x assunto. E ela dizia, beleza, então usa essa cor, tu precisa transmitir essa coisa, então para transmitir isso, tu vai usar essa cor, essa roupa, esse acessório e a gente vai gravar em X lugar. O conhecimento todo. O conhecimento. Então isso é muito importante, porque, por exemplo, e essa segurança que a Kel trouxe para mim em relação à imagem, é uma coisa que eu não tinha. E que se eu fosse fazer por conta... E tu te sentindo mais segura. Nossa, que eu extremamente mais segura. Né? Tanto que assim, eu acho que foi a minha semana de autoestima mais elevada. Não, eu recomendo dia... Meu sonho de consumo, inclusive, ter ela pra mim todos os dias. Olha aí, ó. Né? Dentro da equipe fixa. Equipe fixa, porque assim, é fantástico, sabe? E o que é bacana? A gente se permitir. Então, às vezes Não ela quero dizia, dizer nada, mas tu pode já pegar o corte com o depoimento do teu serviço. O link já está embaixo aqui, ó. Corte aqui, que Temos um corte de que milhões vai aqui. te render muitos milhões. E aí, mas isso que é importante, porque às vezes são detalhes que a gente não dá valor, né? Então, que nem a moda. Mas, cara, a moda, e isso fez total diferença. Porque é a percepção que a pessoa tem, né? Então, a gente entender, cara, meu negócio é esse. O que eu quero transmitir com isso? Porque isso impacta, sim. E a moda, a Kelly falou ali aquela hora, que muita gente acha que moda é futilidade. Não. Moda não é futilidade, faz diferença na nossa vida e ela impacta também muitas vidas, porque tem todo, né, Nossa, uma milhões de Moda pessoas. é a cadeia que mais... Cadeia não, é o negócio que mais movimenta dinheiro no mundo. A é gente um negócio viu bilionário. durante E a pode pandemia. vender como afiliado, viu, gente? Renner, tem várias, né? afiliação, CIA, várias lojas. Sim. Então você pode se tornar influenciadora da tua própria marca, inclusive. É, né? exatamente. Pode falar? Pode dar spoiler Pode? da camiseta? Pode. Pode. A camiseta que vai dar a marca de camiseta que vocês vão fazer é uma rede de afiliados. Exatamente. Então isso é muito bacana a gente entender que existem inúmeras possibilidades, as oportunidades elas estão todas na nossa frente, né? E inclusive que uma das crenças que eu precisei quebrar foi a questão de que estar na moda é caro, né? Então, assim, quando a gente fez, por exemplo, o personal shopper, que eu fiz até isso, gente. Ai, Chique. gente, Vocês estão muito chique. demais. Não, tem uma pessoa na loja dizendo pra você, não, isso aqui vai ficar bem. Isso aqui tu pode comprar. Tá na tua paleta, tá linda. Incrível. Por quê? Antes eu achava que eu precisava ter um guarda-roupa cheio, né? E aí com a Kel eu aprendi que a gente precisa ter As guarda-roupa peças certas, funcional, exatamente. né? Peças funcionais ali, que a gente consiga realmente trabalhar. Então, só que é tudo isso, sabe? São detalhes. Inclusive a Kel é professora dentro do formação, né? Ela ensinou... Depois a gente vai deixar todos esses links, né, do curso. Os links vão estar abaixo desse vídeo, senhores. Por falar nisso, já curtiu? Tu já compartilhou? Já tá seguindo ali? Já te inscreveu no canal? Nós estamos aqui esperando vocês fazer isso. A gente precisa trazer o Flávio Augusto, precisa ter muitos...
Quantos milhões será que precisa ter de inscritos para o Flávio Augusto? Inclusive, Diz aí, responde, Flávio Augusto. Augusto. Flávio Augusto, é campanha. Mas o que a Manu falou de crença é bem isso. Eu falo sempre que moda é comportamental. Assim como a gente tem crença pra dinheiro, pra negócio, pra tudo na vida, a gente tem crença em relação à moda, né? Tem a roupa de ir na missa, A roupa de morrer. a roupa de morrer, a roupa de trabalho, a roupa de ficar em casa, a gente, andar na moda é caro, ou eu não preciso, porque eu sou só uma, sei lá, só sou uma atendente, só quando eu uma... tiver dinheiro, Eu vou me vestir. essa que era a que eu usava. Se eu andar muito arrumada, o que as pessoas vão pensar? Exatamente. Ou, eu tô acima do peso, eu tô muito magro, eu tô muito isso, tô muito Eu aquilo. vou desconectar do meu cliente, era uma preocupação que eu tinha em um momento ali. Porque eu venho... Era legal até um dia apareceu uma foto minha, Verdade, né, seria no bem passado. legal. Não sei se é Então, legal. não Não, é. legal. E... Só que essa mágica quem fez foi a Keila, não fui eu. sim. Eu também tenho. Corta a imagem do Thiago do passado, que agora todo mundo ficou Acho que a gente curioso. podia Não botar. pode, não pode. E... Não dá pra botar Acho fotos que dá, aqui no né, telão. Meu Deus do céu. E eu sempre vim trabalhando com um perfil de cliente, isso também é uma coisa interessante de se falar, né? Que existem os perfis, aqueles que a gente atinge de cliente, e também precisa ser... buscar aquele perfil que tu tá buscando. Não necessariamente aquela coisa, né? Não só do arquétipo, como tu falou, não só da persona, mas tu saber para quem é. Né? E Exatamente. então eu também pensava isso, se eu começar a andar muito arrumado, isso vai acabar distanciando do meu cliente. E era só depois de fazer a transição, eu comecei a ver, não, isso era só uma desculpa que eu dava. Por isso até uma das perguntas que eu fiz no começo, porque quando eu mudei a forma como eu me vestia, eu mudei a forma como eu me enxergava. E eu passei a estar mais confiante para poder Segurança. atender o meu cliente. Muito. Eu passei a dar um ticket diferente na venda do meu produto. E isso levou ao outro passo, e assim foi. Isso do ticket é muito importante, né, Thiago? Porque, por exemplo, hoje eu tenho mentoria, a minha mentoria individual hoje é mais de 10 mil reais. E eu comecei cobrando 197. Imagina, olha só. E ainda ficava, ai meu Deus, Quem é que vai pagar? E ainda falam da inflação. hein? E essa percepção de valor, ela veio muito atrelado, porque se tu for colocar no papel, então, por exemplo, eu já investi mais de 200 mil reais só em cursos, mentorias, em capacitação, em resultados. Então, isso é muito importante a gente ver, porque a forma como a gente se enxerga, né? E essa questão do ticket é exatamente isso, porque dentro do mercado, inclusive, 10 mil reais é barato para uma mentoria, Sim. né? Dependendo do que a pessoa entrega. Tem mentorias de 100, 200, 300 mil reais. Muito atrelada a isso. E aí você precisa entender, tá, mas quem eu quero atrair? Qual é o público que eu quero atrair? Né? Porque senão tu fica... E aí gera também O ruído, o ruído. E se tiver ruído na comunicação, Porque imagina, não tu vende. falou aí, né? 200 mil reais em curso, em conhecimento, tudo isso. E daí a Manu ali, de qualquer jeito, sem Descabelado. Gente, aqui é o sabe. Tu acha que tu conseguiria atrair esse Quando público? eu comecei, Keila, e aí eu tava nessa vibe, né, de não sei o que, eu sou quem eu O que sou. importa é a essência. Engulam, você Engulam, eu assim. sou assim. E aí o que acontece? Eu tava com um bebê pequeno, né, gente? E eu dormia, tinha noite que eu acordava, que o Henrique acordava de hora em hora. Tipo, quando tu dormia, tava Nossa, eu lucro. passava o dia inteirinho de roupão e coque. E aí o que eu fazia? Pegava aqueles filtros. Nossa, aquele, Filtro, né? gente. Eu até vou ter que compartilhar isso O nos tempo stories. acordado era pesquisando filtro. Então, assim, era uma imagem muito distorcida. E aí, deitada, gravava deitada. Oi, gente. tudo É legal bom? tu colocar esses Tal. vídeos, né? Assim, lá do início pra agora, pra ver a E sabe diferença. que a imagem não é só a roupa, né? É a tua postura, é o teu tom de voz. Não adianta tu falar... Principalmente tom de voz. Nossa, Ai, gente, eu tô muito super feliz. feliz de estar aqui participando Desmaiando. com vocês. Nossa, que legal. Sim. Olha a minha postura, né? Tudo isso impacta, né? A forma como tu fala, o tom Tudo de voz que tu comunica. fala, tudo comunica, tudo O é aperto de comunicação. mão. O aperto de mão, tudo isso é muito importante. E isso que o Thiago falou, né? É um hábito angular, na verdade. Quando a gente se arruma, a gente tem vontade de fazer outras coisas. Porque quem nunca tava todo desarrumado e encontrou um cliente na rua? A gente Ficou fica... todo-
todo errado. A gente não tem vergonha, a gente quer cavar um buraco e se esconder. Ou quando tu sai de casa, assim, atrasado e não gostou da tua roupa, e daí tu fica desconfiado o dia Fora inteiro. que, e por isso que muita gente, por exemplo, eu não consigo gravar stories. Mas é porque gente, quando bate a vontade de gravar o stories, tem que estar pronto. Sim. Né? Eu sempre digo, acordou de manhã cedo, te prepara pro dia que tu quer ter. Exatamente. Então, te prepara, te torna empresária de sucesso que tu quer Exatamente. ter, que tu quer ser. Não importa se hoje tu não vai ter nenhuma reunião, se tu não vai aparecer, mas tu tá pronta. Se veio a ideia, tu vai abrir ali os stories, vai gravar. E é tá treino pronta. também, né, Manu? É treino. Não tem? Muito treino. Uma das coisas da pandemia também foi, né, Desenvolver a comunicação. A comunicação. A gente teve que ir pra internet. Eu tinha pavor de falar. Sim. E a gente fazia live, né? Quando a gente tinha loja, tu não fazia provador. Não Ontem fazia. tava olhando teu provador na Aranúbia, toda lá. Plim, plim. Toda desenvolta. Começou na pandemia, porque assim, a loja estava fechada, a gente vendia na internet e eu tinha pavor. A Kellen aparecia no Instagram e eu não fazia nada lá na frente das telas de jeito nenhum. Ok, não tenho o que fazer, a gente precisa vender. Comecei a fazer provador, a fazer foto, apagava, fazia um stories, apagava, quase o clássico, morria. né? A gente grava 10 mil stories, apaga, grava. Igual tu falou ali, os primeiros vídeos, pensando, meu Deus do céu. E agora, né? Agora a gente tem um podcast, gente. Da onde? Agora eu sou influenciadora. Eu sou influenciadora. Virou blogueirinha. Virei blogueirinha. Gente, se você está assistindo esse podcast e já ouviu o termo blogueirinha, agradeça. Porque as blogueirinhas ganham e ganham muito bem, tá? Então, assim, tenho muito agradeça. orgulho de ser Possivelmente você está no caminho certo. Possivelmente você está no caminho certo. E quando a gente fala de imagem, assim, só fazer um grande parênteses, a gente não tá falando de padrão, né? A gente não tá falando de ser alta, magra, cabelo liso, loura. Nós três aqui somos extremamente fora do padrão, né? Gente, o meu Que complexo desinformadas. de ser... Somos extremamente desinformados. Totalmente de ser desinformada. alta, virada só em cabeça, em cabelo, mas a gente vai vencendo. Minha roupa curta, minhas roupas ficavam todas... Não tinha uma roupa comprida. Tamo junto. Eu já ouvi muito assim, tu trabalha com moda, tu tem que ser magra pra trabalhar com moda. Então a gente vai ouvindo isso e vai desconstruindo. Só o magro tem Só que magro se veste, exatamente. Mas assim, o do padrão é do tá arrumado, de se colocar em ordem, acordar e colocar um rímel, colocar um batom, isso faz toda a diferença. Porque o nosso cérebro... Em primeiro lugar pra ti, né? Em primeiro lugar pra gente, exatamente. Porque isso melhora a nossa performance, melhora a nossa autoestima. E o nosso cérebro, ele busca por ordem, por organização. E não há prosperidade na desordem e no caos. O autor que eu gosto lá bastante, que agora eu esqueci o nome. Jordan Peterson Fala isso, que primeiro a nossa casa, né, tem que estar em ordem pra gente querer arrumar o mundo. Às vezes a gente quer, nossa, vamos fazer uma revolução, isso, e tu não arrumou a tua cama. Tu sabe tu que não aqui, botou a roupa. A gente tá trabalhando agora, esse mês de maio, os alunos do Formação, eles estão tendo uma mentoria comigo. E aí a gente tá fazendo toda terça-feira, né, essa aula ao vivo, e as 2 primeiras aulas foi exatamente sobre isso. E hoje de manhã cedo eu tava assistindo o Pablo Marçal e ele tava falando exatamente sobre isso. Que não adianta a gente tentar plantar em terreno sujo, né? Primeiro a gente precisa se organizar. E aí muitas vezes é isso que tu falou. A pessoa tá ali mal né? Às vezes, gente, é só uma questão de botar uma roupa limpa, né? Só isso, porque na pandemia eu usava o mesmo pijama a semana inteira com o roupão por cima. Inclusive, eu quero deixar a dica desse livro, 12 Regras pra Vida, de Jordan Peterson, porque ele abre a caixinha. Abre a caixinha, assim. Ó, isso ainda não tava na minha lista. Então, é bom, muito bom. E eu ia falar um negócio, agora esqueci. Continuem. Quando tu falou sobre o valor da mentoria individual, eu lembrei do Pablo Marçal, mas daí não comentei, daí agora que tu puxou. Eu lembro que numa live do Pablo, se foi num curso dele, ele falou que a mentoria individual dele custa o valor do combustível do avião da viagem dele, né? Então ele faz, eu vou ter uma viagem de 2 horas. Então, eu vendo uma mentoria individual pelo custo que eu vou ter, tu tem 2 horas comigo dentro do meu avião. Ele rentabiliza tudo, né? Não, e inclusive parênteses, né? Vocês sabem quanto que custa um tanque do avião? Não. Geralmente depende do avião, mas os mais simplesinhos é R$150 mil.
Então, a mentoria dele custa Tem espaço mais para ou menos crescer, mano. 150 a 300. Sim, com certeza. Tem a só- menor dúvida. É o infinito e além. Mas aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente se profissionaliza, tipo, a moda é um start, mas eu sei que daqui a pouquinho já tenho planos pra logo fazer essa mentoria, porque as pessoas, elas não têm noção, não é só de moda, é de estética no geral, sabe? Se conhecer. De se conhecer, ou abrir o stories e gravar e tá, sei lá, as calcinhas penduradas ali atrás, sabe? Não tem... Acontece, aham. Então, tu tem que ter essa noção de estética e de marketing, de mentalidade, de tudo, porque tudo impacta na nossa vida, né? Tudo Noção de comunica. estética é uma coisa que se treina ou não, se tu não tem, acabou-se? Não, uma coisa que se Se treina. Se treina. E sabe que hoje em dia a gente tem dois extremos, né? Um que vai muito pro belo e pro narcisismo, e o outro extremo que vai ali pro... meu corpo, minhas regras, eu posso me vestir do jeito que eu quiser, eu posso ter 230 quilos e tá Nenhum tudo extremo, certo. nem outro, né? Nem a outro, gente pode é. encontrar. A gente tem que sempre procurar melhorar dentro da gente, assim, e não se largar. Porque senão fica... Porque a gente busca, né, E a de ordem. ser treinável, eu acho que... Não né? é treinável. É tu ter referências daquilo que tu... Ah, eu achei bonito isso daqui. Daí tu vai ali, salva numa pastinha do Instagram e tal. Porque tu não precisa ter... Eu falo isso bastante no meu Instagram. Aquela roupa ali, aquele blazer de marca. Inspiração, né? A inspiração, tu vai te vestir com o que tu tem. Mas é importante tu entender o que tu gosta e o que tu não gosta. Uhum. Ah, isso aqui não fica bem em mim. Isso tudo é autoconhecimento, é inspiração, é se conhecer. Um dos exercícios da consultoria é isso. A primeira coisa, buscar imagens daquilo que tu não... São 4 passos, eu faço. Aquilo que tu gosta, mas se sente inseguro. Aquilo que tu não gosta é aquilo que nem a pau juvenal. Não usa isso aqui, porque quando a gente... Como é que é o quadro que a gente A queria gente, criar? a gente tava brincando hoje que a Keila toda segunda-feira faz o look básico, mas não sem graça. Eu disse que ela devia fazer também o look que eu não usaria nem de graça. Boa. Exatamente. Muito boa. Muito boa, exatamente. Daí, só quando a gente tem esse conhecimento, aquilo que a gente não usa de jeito nenhum, primeiro que a gente para de comprar a roupa errada, né? Ah, tá baratinho, eu vou levar. Mas Nossa, essa era eu. Aí, só 10 reais. Aí deixava lá com a Nunca blusa, usava. Nunca usava. Daí o 10 reais ficou fica caro. caro. E buscar referências em outras coisas, né? Na arquitetura, na pintura, não na pintura moderna, mas assim, na pintura antiga, contemporânea, essas daí a gente tem beber de outras fontes, literatura, museu, viajar, né? filmes, ir numa cafeteria diferente, né? Tomar Se café, permitir, isso é muito bacana, tomar sabe? café. Agora que a gente tá falando dessa questão também de mentalidade, dinheiro e tudo mais, isso foi uma das coisas que eu aprendi também. A estar sozinha, porque eu não conseguia, sempre tinha que estar com pessoas junto, e de desfrutar, porque às vezes, mas eu não tenho dinheiro para ir numa cafeteria. Minha filha, provavelmente tu tem 5 reais pra comprar uma água, sabe? Senta lá naquele lugar, mas bebe aquela água, vive aquele ambiente, respira aquele ambiente, porque isso foi outra coisa que virou muito meu jogo. Estar nas mesas certas, né? Estar na ambiência correta. Porque quando você começa a estar nesses lugares onde as pessoas são prósperas, onde elas ganham muito dinheiro, tu começa a aprender. E aí, Elas falam de negócios, que elas falam... Tanto é que de foi como nisso crescer. que eu aprendi, que eu precisava impactar a vida de mais pessoas. E aí a gente vai pensar, como é que eu posso impactar a vida de mais pessoas? E assim tu vai construindo, né? Então assim, mas eu não tenho... Cara, pega, vai num parque, sabe? Senta num parque, vai numa praça, vê algum teatro, alguma coisa. Tem muita coisa que é gratuita. Exatamente. Né? Falando em muita coisa gratuita, aqui na nossa cidade vai ter uma mostra de teatro agora em junho, ou já teve? Ou final de maio, não sei. Entrem no Instagram da prefeitura, que vai ter, acho que é uns 10 dias. Estamos em 11 de junho, não sabemos quanto vai ao ar, mas é o... Então, acho que já É passou. o Capão Fest? Não, Estamos Capão 11 de maio. Fest. 11 de maio. Eu falei 11 de junho? Tá, estamos em 11 de maio. Não é o Capão Fest. O Capão Fest também vai ter shows gratuitos, mas é uma mostra de teatro, uma formação de um grupo de teatro que tem aqui, se eu não me engano, na última semana de maio. E é legal isso, né? A gente saber que... E muitas vezes também a gente fica pensando, não, preciso ter muito dinheiro para fazer algo. Não, e tem formas de fazer o ensinamento da Natália Arcuri, né? Tem como, tem como fazer de eu graça. preciso, tem como fazer de graça, se não tem como fazer Mais mais barato. barato. Tipo, sempre tentar. Então, tem como buscar isso, né? A gente gosta de viajar,
mas não tem, oh meu Deus, quanto dinheiro sobrando para viajar. Então a gente viaja de baixo custo. A Keila é especialista em comprar passagem com pontos. Em achar os lugares. Nossa, achar a os gente lugares... já viajou para fora do país com passagens que não viajaria nem para São Paulo. Já assim, paguei R$79 para Portugal. Nossa. Né? As milhas mais Inclusive, o curso de milhas, o módulo de milhas já está confirmado dentro da formação. Olha aí, ó. Porque se você não sabe, vamos lá. é possível ganhar dinheiro com milhas. Exatamente. Então, existe... Por isso que eu digo, muitas vezes a gente tem tudo nas mãos, mas a gente não sabe como usar a ferramenta, né? Então, se tu não sabe como usar a ferramenta, tu tá deixando o dinheiro na mesa. Exato. Tanto essa questão de cartão de crédito, por exemplo, né? Com as milhas, tu pode usar tanto para viajar, quanto para monetizar, para ser mais uma fonte de renda. Então, existem formas de se conseguir fazer aquilo sem ter um gasto que tá além, né? Claro, não dá para sair agora e viajar para a Suíça, né? Fazendo com valor tão baixo. Mas tem outros lugares que dá para fazer. E essa viagem, experimentar outras culturas, estar em outros lugares, faz a gente ter outras ideias. Amplia a consciência. Exato. A gente acabou ficando com o olho treinado e virando chato, mas ficando com o olho treinado que a gente entra em qualquer estabelecimento, senta e fica reparando. Tipo, nossa, isso aqui dá pra aplicar no meu serviço. Que gente chata. Nossa, né? isso aqui dá pra fazer assim, dá pra se mudar, dá pra gente usar isso. Mas isso é importante, porque assim, uma das coisas que a gente precisa entender é que dizem, né, que o sucesso é treinável, mas eu sempre digo que o sucesso, ele é modelável também. Então isso foi outra coisa que eu também fiz, Thiago, fiz e faço. Se, por exemplo, se a Kel tá tendo sucesso em tal coisa, eu vou sentar com ela e vou perguntar, tá, Kel, mas como é que tu tá fazendo? Qual que é o ticket que tu tá usando? Qual é o tipo de lançamento? Como é que é não sei o quê? Se a pessoa já chegou lá, ela sabe o caminho, né? É muito mais fácil. Senta e escuta muito mais fácil. Só que aí falta muitas vezes a humildade das pessoas, né? Eu sempre digo que tem duas formas, meu pai, na verdade, que dizia isso. Tem duas formas da gente aprender. Ou a gente se lasca sozinho e aí a gente aprende, ou a gente escuta quem já chegou lá, quem já aprendeu e encurta o caminho. E isso é muito importante a gente entender. Em vendas também. Vendas é a mesma coisa. A venda, gente, é técnica, né? É você aprender. É possível você aprender e você criar realmente essa estrutura, né? Aplicar isso na prática. Qualquer um pode aprender a vender, mas não. Qualquer um. Tem gente que não vai. Não, hoje eu vou te dizer assim, ó. Eu já vi pessoas que eu pensava, não, esse aí não vai ter condições. E hoje eu consigo enxergar que realmente o que determina se uma pessoa vai dar certo ou não, né? O nível dela, principalmente de comprometimento. De empenho em aprender aquilo. De comprometimento. Porque assim, se tu tá comprometido, tu consegue aprender. Quando que tu não vai conseguir? Se tu fica o tempo todo dizendo, pra mim não dá certo, pra mim não funciona, não, mas é que pra mim isso, mas é que pra mim aquilo, Exato. Então, essas pessoas sim, né? Eu vou te dizer porque eu tive muita dificuldade quando eu comecei. O primeiro curso que eu fiz era um curso muito raso. Então, assim, eu chorei muitas madrugadas na frente do computador, tentando entender, tentando descobrir como é que o negócio realmente funcionava. E aí eu ia para YouTube e eu não achava ferramenta e inventava os meus próprios jeitos de fazer. Então, eu sempre digo assim, eu fui dando os meus pulos. Sabe? Tanto porque que tu queria aprender. Eu disse, cara, se isso aqui dá certo pra todo mundo, eu preciso encontrar como é que isso aqui vai dar certo pra mim. Por isso que eu digo, se a pessoa for determinada, ela consegue sim aprender. Se ela for aluno de formação, aí é muito mais fácil. Ela não consegue não aprender. Aí ela não consegue não aprender. Porque dentro do formação, quando eu fui montar o curso, eu fiz exatamente isso. Onde que eu tive dificuldade? Porque, gente, eu era louca dos cursos. Eu já tinha comprado mais de 10 cursos de marketing digital, porque o que não falta na internet é promessa, né? Sim. E eu era louca de ir atrás das promessas. E aí foi justamente isso. Quando eu decidi fazer a formação, eu reuni todo esse conhecimento. Mas o que eu tive dificuldade? Eu não sabia como vender. Fui lá, gravei um módulo inteirinho só como vender. E para quem que eu vou vender? Que era outra dificuldade. Fui lá, gravei um módulo só falando sobre isso. Quem que é o teu cliente? Como é que tu encontra? Que ideia boa, olha aí, ó. Eu não sei tu, mas eu vou sair daqui e vou comprar o curso dela. O link vai estar aqui embaixo. Eu já tô pensando em outra coisa. Por exemplo, no escritório, o que eu faço?
Então, quando entra o advogado novo, que entrou para a equipe, a primeira coisa que eu digo é, não precisa errar no teu nome, erra no meu que sou mais antigo, porque ainda tem a chance de eu corrigir. Né? Então, uma das coisas que tu disse ali, de as 2 formas de aprender. Né? Outra é isso, como é que eu faço para o coleguinha aprender a vender? Senta do meu lado no atendimento, tu vai ficar aqui junto dando pitaco. Daqui a pouco é tu quem vai fazer e eu vou te assistir e vai chegar no momento que tu vai estar fazendo sozinho. Então, olha aí, dá pra gente começar a montar essa ideia aí para uma outra forma. Já gostei das tuas ideias, moça. Uma das coisas que é muito importante a gente entender é que, assim, o teu conhecimento vale ouro. Tanto que dentro do formação eu coloquei um módulo que é monetizando o seu conhecimento. Porque, por exemplo, essa técnica que tu desenvolveu de venda, ela vira um curso, ela vira uma mentoria, ela vira uma consultoria, ela vira um e-book. Gente, e-book, por exemplo, é a coisa mais fácil de você criar, é a coisa mais fácil de você fazer, coloca ali para vender, ganha dinheiro dormindo. E às vezes a gente acha que não tem nada para ensinar, que a gente não, né? Mas todo mundo tem algum conhecimento que o outro não tem. Mas eu acho que o maior problema é achar que vender é feio, que vender é errado. As pessoas não monetizam o conhecimento, né? Porque acham, o que vão pensar de mim, eu tô vendendo, ou que... E não é, né? Vender é a melhor profissão E, na verdade, assim, é a única profissão do mundo, né? Porque ou tu tá vendendo o teu serviço, ou tu tá vendendo a tua hora. E quando tu vai ser contratado, tu tem que se vender também. Porque se a pessoa chega lá pra ser contratado de chinelo, todo esgrandanhado, com currículo assim, tipo, tu pega o currículo da criatura, joga no lixo. 3 segundos que tu já avaliou ela, já te lascou. Inclusive, essa crença foi a primeira crença que eu precisei quebrar, porque quando eu comecei, eu criei um perfil do zero, totalmente sem aparecer, que eu criei um personagem pra trabalhar, porque era exatamente essa crença. Nossa, mas eu sou concursada. O que as pessoas vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Né? E aí eu comecei naquele perfil totalmente do zero, comecei ali sem aparecer e tal, e eu trabalhei de maio até setembro naquele perfil novo, até voltar pro meu perfil pessoal. Quando eu voltei pro meu perfil pessoal, eu voltei daí botando o pé na porta, sabe? Falando exatamente isso, ó. Mesmo Dá licença que não se identificar a porta da casa é a serventia. Só que é um processo de desenvolvimento, né? Hoje, por exemplo, eu entendo que vender... E, gente, presta muita atenção nessa frase. Vender é resolver o problema de outra pessoa. Então, se alguém tá com sede, você vai vender uma água. Você tá resolvendo o problema daquela pessoa. E quanto mais pessoas, tu resolve o problema. Ganha mais dinheiro, quem sabe resolver mais problema, tá? Então o problema não é ruim, muito pelo contrário. Bom, seja um resolvedor de problemas. Eu tinha dificuldade com a venda, era uma das coisas que tinha mais dificuldade. Já falei no primeiro episódio e que foi... Acho que a gente vai repetir isso em todos os episódios. Que a Keila chegou um dia e disse, não, tu tem que vender. Eu disse, como que eu tenho que vender? Eu sou um advogado. Né? Eu vou ficar sentado na minha sala esperando o cliente vir. E daí a gente acumulou. Vai sentando e vai conseguiu esperando. acumular 13 meses de aluguel atrasado. Meu Deus, nem o seu Madruga acho que conseguiu tanto. Não lembro qual era o número dele. Acho que o seu Madruga era 12. Tava pior que o seu Madruga. E daí eu comecei a entender isso. Mas o que eu fiz até dessa tua frase? Eu inverti ela na minha cabeça. É que é egoísmo meu não vender. Porque se eu tenho um serviço, um produto que eu posso transformar a tua vida, resolver algo pra ti, eu guardar ele pra mim é egoísmo. Então nem era a situação do, não, tu tá querendo e eu vou te vender porque tu quer. Não, tu precisa e eu tenho, e se eu não te vender, é um problema que eu tô criando. O Wendel Carvalho fala isso, que é egoísmo tu não compartilhar o conhecimento. É egoísmo você... Exatamente isso que tu falou agora. É egoísmo tu ter o conhecimento e tu não compartilhar. Até porque uma das coisas que hoje é muito forte pra mim isso, que às vezes o teu conhecimento tá salvando a vida de outra pessoa, né? Eu tenho, principalmente nessa questão financeira, eu tenho inúmeros alunos meus que saíram de dívida. Eu tenho uma aluna minha, inclusive, que estava com 140 mil reais de dívida ano passado, pagou todas as dívidas, fechou a empresa, pagou todas as dívidas e hoje ganha super bem, sabe? Então, assim, muitas vezes tu tá salvando a vida de outra pessoa e aí, por vergonha, mas o que vão pensar, o que vão falar? Muitas vezes tu deixa de trazer, né, a tua ideia pro mundo e deixa de estar ajudando outras pessoas. Tu não deve ter nem noção de quantas mães hoje, né, pode estar lá com os filhos, tendo esse acompanhamento mais de perto.
por causa desse Isso teu é muito conhecimento. incrível, realmente, isso, sabe? Porque quando tu... e aí aquilo, tu não tem controle também quando tu traz algo pro mundo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já tá até essa semana, no início da semana, a gente já tava com 1.350 alunos, sabe? Então, são mais de 1.000 pessoas que estão recebendo aquele conhecimento. Que vão passar para outras. Que vão passar para outras pessoas, que vão transformar. E não é só questão de vendas, mas a gente fez questão de trazer, por exemplo, um módulo sobre organização, que é outra coisa que é imprescindível, que atrapalha demais a vida das pessoas, né? Um módulo sobre educação financeira, que isso A organização é a mãe da procrastinação. Quanto mais desorganizado, mais tu vai te enrolando das outras Exato. coisas. E aí a gente vê, por exemplo, muitas vezes as pessoas correndo atrás da máquina e elas não conseguem viver e elas não têm tempo de qualidade com os filhos e elas não têm... Então, preocupado com as contas, preocupado com a rotina, já acorda atrasado. E o que acontece que eu vejo muito é que existe um senso de que tudo é normal. Ah, mas é normal ter problema no casamento. Ah, mas é normal não ter tempo pra nada. Ah, mas é normal não ter dinheiro. Não, gente, não é normal. Não é normal. Muito pelo contrário, né? Uma das coisas que eu falo hoje muito, porque aí tem muita gente que leva pro viés religioso, né? Ai, mas é pecado ter dinheiro. Digo, não, gente, Deus te fez pra ser a melhor versão. A gente é filha dele. Então, se tem uma coisa que... Não tem por que Deus criar um mundo tão incrível e a gente não poder usufruir desse mundo. Exatamente. Deus larga lá um Adão e diz que era pra ele desfrutar e povoar. Exatamente. E tem um versículo que fala, né? Tipo, pra te ser por cabeça e não por cauda. Pra te ter pra emprestar e não pra te pedir emprestado. E quando a Bíblia fala sobre a gente ter vida com abundância, o que ele quer dizer sobre isso? Não é, quando eu morrer e for pro céu, eu vou ter uma vida com abundância. Não. É tu ter uma vida com abundância aqui. Exato. Pensa na desculpa de preguiçoso, né? Mas vou esperar. Mas a gente foi muito ensinado, né? Que o dinheiro Claro. é E aí, mas aí, claro. Keila, é isso que eu digo, sabe? Hoje eu enxergo que, assim, eu tô fazendo a minha parte. Então, eu abro as lives no Instagram, eu falo sobre isso nos meus stories, eu gravei curso, eu botei módulo. Então, assim, eu acho que da mesma forma que até esse momento a gente teve essa educação, hoje a gente tem uma ferramenta muito forte, que é a internet. Então, assim, cabe a nós que somos desinformados, né? Mudar Cabe a gente que tá insatisfeito com isso, cabe a gente que já conseguiu entender que esse não é o padrão, trazer essas ideias, mostrar para as pessoas que não é normal, mostrar para as pessoas que existe uma solução. Que tu pode fazer as coisas, que e por não mais feio, que por mais que às vezes pareça ser um trabalho de formiguinha, porque realmente né? Mas assim, às vezes eu acho uns meus stories de 2 anos atrás e eu tô falando exatamente a mesma coisa. Gente, não pode esperar, começa hoje, dá o primeiro passo. A essência não mudou. Mas o Ícaro de Carvalho, ele fala que o Instagram dele é uma eterna quinta série, porque ele tem que estar sempre repetindo as mesmas coisas, ele nunca consegue evoluir. E é a mesma coisa. Às vezes, eu acho que eu sou repetitiva no meu Instagram, porque eu tenho que falar todos os dias a mesma coisa, que moda não é futilidade, que a nossa imagem importa, que tu pode se vestir bem gastando pouco, e todas essas coisas. Então a gente vai, fala. Até porque sempre. tá alcançando novas pessoas. Novas tá pessoas, chegando gente exatamente. nova, né? Essa coisa do vestir bem, gastando pouco, até voltando para as viagens, teve uma viagem que a gente fez, que a Kellen que ajudou a Keila a montar a mala, e a gente passou 21 dias com a mala de mão. Sem a Keila repetir o look nenhum dos dias. Repetindo as peças, mas não o look todo, né? 21 Se você dias. quer aprender. Eu ia dizer, já manda o link, porque... 21 dias na Europa, é tava verdade, frio vocês vão pra e a gente... Portugal, e era frio. Tava frio, a gente não repetiu. É isso. É o mesmo padrão que a gente repete Eu no repeti nosso guarda-roupa. bastante, porque roubaram minha mochila. Eu Fiquei sem jaqueta, fiquei sem tênis. Tu repetiu porque eu usei a minha mala e a tua. Não, Tá bom. E outra sobre repetir roupa, mãe. Outra consciência também que as pessoas têm, é feio repetir roupa. Gente, até lavou, tá limpo. tá limpo. E outra coisa, a Kate... Precisa. exatamente, a Kate Mindler. Eu nunca sei falar o nome dela. Mindler. A princesa, ó. Ela repete roupa, a gente vê ela em vários eventos oficiais com um vestido igual e a gente da ralé, da plebe, não quer repetir roupa. É muito... A gente tem que repetir mesmo. E, claro, dá pra usar de formas diferentes, é isso que eu ensino, né? Mudar o acessório, mudar o calçado e muda toda a composição do teu look. Mas roupa foi feito pra usar bastante. Exatamente. A roupa foi feita pra repetir. Isso aí.
Roupas não são descartáveis. Roupas contam histórias Roupas e não contam são histórias. descartáveis, exatamente. Vocês duas vêm de mercados extremamente tradicionais, né? Tu vem dos concursos, a Kellen trabalhou no varejo de moda e diga-se aqui, se for traduzir isso, em loja de roupa. Varejo de moda não é mais chique, né? E como vocês se enxergavam nesse mercado anterior? Vocês eram felizes? Vocês não eram? Como é que foi isso e como vocês comparam com o modo como vocês trabalham hoje? Eu gostava. Na verdade, até o curso de moda que eu fiz, a ênfase dele era no comércio, né? E como a gente tinha loja, nossos pais sempre tiveram loja, então eu gostava do comércio, da parte de moda. Mas era bem isso, assim. Eu já era desinformada desde aquela época, porque eu era... A gente vender não era difícil, né? Porque a gente veio do comércio. O Thiago tinha bastante dificuldade, mas a gente vendia. Deixa eu dar um depoimento curtinho aqui e interromper. O Sérgio, meu sogro, a gente mora no 6º andar. Então, entre ele entrar no elevador no 6º andar até o 1º andar, se tivesse alguém junto com ele, ele conseguia, nesses 6 andares, falar o que ele fazia, o que a Keila fazia, o que a Kellen fazia e indicar meu escritório. A gente como consegue? fez uma janta uma vez. E aí teu pai chegou no meio da janta e já saiu vendendo. Então ele sabe tudo que a gente faz, tudo bem. Ele é o nosso bem maior divulgador. Prossiga. E daí eu sempre, quando não tinha mais a loja, eu trabalhava como vendedora, porque era o que eu sabia fazer mesmo quando eu estava estudando. Então eu sempre trabalhei ou em loja de roupa, depois fui subgerente, gerente, enfim. Trabalhei com VM nessas lojas. Mas a única coisa que eu me sentia deslocada era que eu sempre era mais arrumada lá. E as pessoas falavam, porque tu é tão arrumada, tu é só vendedora. Mas eu nunca me senti só vendedora. E eu ajudava as pessoas, né? Então, enfim, vendia bem. E algumas clientes lá, principalmente quando eu morava em Porto Alegre, me contratavam para fazer a consultoria delas depois. Mas eu gostava muito, muito disso, porque eu trabalhava com moda. E o que mais me chamava a atenção era que sempre que algumas pessoas entravam, mas tu não parece vendedora, tu parece a dona da loja. Porque eu sempre estava muito mais arrumada do que as que eram só vendedoras lá. E isso também já começou a sinalizar. E hoje, quando eu entro numa loja, eu sempre procuro a vendedora mais arrumada para me atender por isso. Porque a imagem importa, né? Quando tu tá bem vestido, tu tá num nível a mais. Então, eu era apaixonada por concurso. Resumindo, eu amava o que eu fazia, eu sempre fui muito apaixonada pelo fato de ajudar outras pessoas, sabe? Eu sempre gostei de resolver o problema de outras pessoas. Então, a minha vida começou, na verdade, em órgão público, que era tabelionato, depois eu já virei concursada, enfim. Sim, mas sempre foi resolvendo. Então eu era muito apaixonada por isso. Só que eu não sabia que existiam outras coisas no mundo. Tanto que o meu marido, ele falava, porque eu sempre tive um viés muito criativo. Eu sempre gostei muito de inventar moda. Tanto é que, por conta disso, em alguns momentos no serviço público, eu chegava a me prejudicar. Né? Teve uma época num setor que eu trabalhei que eu queria solucionar os negócios lá. E não era pra eu solucionar. Era só pra fazer né? Tanto que os meus colegas falam assim, essa galera que gosta muito de solucionar tem um arquivo morto lá, que é bem legal de trabalhar. Tipo... dando a dica. Então, assim, e o meu marido, ele falava isso. Nossa, é um desperdício tu tá no serviço público. Porque eu tava sempre inventando moda. Eu sempre queria fazer cartazes, sempre queria fazer negócio explicando mais coisa. E facilitar a vida das pessoas. Então, eu amava muito o serviço público. Tanto é que eu era louca do serviço público e indicava pra todo mundo. E eu acho que realmente, assim, é muito importante a gente entender isso. Porque nessa trajetória de estudo para concurso, eu vi muita gente, muita gente mesmo, que chegou a passar em concurso, mas não era porque amava, tava só pelo dinheiro. E qualquer coisa que tu for fazer na tua vida somente pelo dinheiro, não vai te trazer a felicidade que tu espera. Tanto que eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que ganhavam muito bem, que era o que eu queria ganhar, por exemplo, e elas estavam com crise de pânico, estavam tendo que fazer tratamento, né, psiquiátrico, estavam afastadas do serviço, porque... Elas estavam se forçando a fazer uma coisa que não era natural. Exato. E lá foi um primeiro alerta pra mim. Foi um alerta, assim, de... Cara, só um pouquinho. E aí foi onde eu fui tentar empreender, aí não deu certo. Daí... Digo, mas esse povo louco, eu não vou ser louca assim? Não é. Tudo tem limite. Tudo tem limite.
E eu fiquei bem louca. Teve uma época, por exemplo, quando eu tava estudando pra concurso, foi onde eu engordei 30 quilos, foi onde eu parei de fazer Muay Thai, parei de ter relação com os meus amigos, né? Tive que tomar remédio, tive crises e o caos, assim. Que não era vida. Porque não era vida, sabe? E foi... Hoje eu me sinto muito feliz, principalmente pela questão da liberdade, né? Que eu consegui alcançar com o digital. E o principal, eu estar perto dos meus filhos. Porque, por exemplo, o Bernardo, ele tem 10 anos. E esses 5 primeiros anos da vida dele foi comigo ali estudando que nem uma louca. Então, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo. E essa é a rotina de quem quer passar em concurso público. Não adianta se iludir. Né? É algo extremamente concorrido. Então, essa é a rotina, na verdade, de muita gente. Muita gente. Tu pode até não fazer, mas tem gente que tá fazendo. Sim. E normalmente tá fazendo há mais tempo que tu. Sim, com certeza. Tanto que quando eu vejo gente falando, saiu o edital tal, vou começar a estudar. Cara, não. Ok, não vou ser o que vou dizer. Senta aqui. Sabe? Então, assim, uma das coisas que hoje pra mim são mais importantes, eu sou muito grata a tudo que o direito me trouxe, a tudo que o concurso público me trouxe, porque a questão principalmente de oratória, questão de postura, né, toda essa parte de seriedade também que é importante, mas hoje poder estar com os meus filhos, poder proporcionar uma vida incrível para eles, enquanto eu estou fazendo dinheiro, né, então eu posso viajar e o meu escritório tá na minha mão, no meu celular. Isso pra mim é o fantástico, sabe? Então é bem isso, eu sou muito grata, eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, sempre fui, eu sou uma pessoa que me apaixono pelas coisas. Tu não mudou de área porque tava totalmente insatisfeita? Não, eu era muito apaixonada, muito outra. mesmo, assim, sempre fui. Deixa eu fazer agora, acho que vamos se encaminhando pro final, né? A gente tá aqui já conversando há 2 horas e poderíamos ficar mais, mas aquela pergunta-chave, assim, quando foi que desinformou? Quando vocês viram, tipo, não, eu não me encaixo no que todo mundo faz. Quando que tu, Kelly, tipo, não, eu sou diferente, eu sou uma consultora de moda, mas eu não tenho que fazer tudo igualzinho. O que te desinformou, assim, quando foi aquela... O legal foi dessa pergunta é que quando a gente faz, normalmente já vem na cabeça. Na verdade, né? Assim, desde quando eu comecei a ficar adolescente. Desde quando tu nasceu. Porque assim, eu já sempre fui uma criança grande, então ali eu já era desinformada, tipo, era sempre a última da fila, porque era sempre a maior. Vamos tirar foto lá atrás, sempre, né? A gente sempre aí quando eu fui entrar no balé, o professor de balé falou que eu não tinha o menor jeito pra balé, que era pra me botar numa arte marcial, porque eu não tinha jeito pra isso, que eu tava errado. Aí eu sempre gostei de coisas diferentes, eu sempre gostei de política, futebol, de artes marciais. E aí eu não me encaixava, daí eu fui sendo adolescente. Aí eu gostava de rock, mas eu gostava de rock cristão. Eu tocava bateria, mas tocava numa banda só de meninas. Então eu acabei que eu nunca... É verdade. Sempre foi desinformada. Eu sempre fui desinformada, né? Aí quando eu entrei pra moda, quando eu comecei a estudar moda, uma das coisas que mais me irritava nas minhas colegas ou no curso em si era você precisa, pra estar bem vestida, usar Chanel, ler Vogue e ter batom de não sei quantos mil. Porque isso é a realidade da maioria das pessoas. E eu achava isso, cara, isso é tão chato. Não, a moda é tu ser autêntico. Então, eu acho que eu sempre fui por este caminho. Só que por ir por este caminho, aí tinha a outra vertente por não me encaixar, às vezes eu tinha crise de identidade. Ficava, poxa, quando é que eu vou conseguir me encaixar? Aí eu lembro de uma frase de um filme, que se tu não se encaixa nesse mundo, é porque tu nasceu para criar um mundo novo. E é isso aí, agora eu estou criando o meu mundo. Meu mundo de consultoria, o meu mundo de autenticidade. Muito bonito. Mais bar. Mais bar. Eu acho que eu sempre fui também bem desinformada, porque na verdade assim, eu nunca eu venho de uma família bem humilde, nunca nos faltou nada, mas eu sempre entendi que eu queria mais. Então eu acredito que eu sempre fui, porque por mais que eu tentasse me encaixar, sempre tinha alguma coisa que não estava. Então por um bom tempo eu fiquei bem encaixada ali na época do concurso, mas mesmo quando eu estava concursada, eu continuava estudando para ir mais. Então, eu acredito que eu sempre fui muito assim. Tanto que a minha avó fala muito isso, né? Que eu sou muito insatisfeita. Ela diz assim, mas tu não sossega nunca. Que bom. Que tu e hoje eu enxergo isso realmente como algo bom, né? Então, eu acredito que seja isso mesmo.
Mundo são dos inconformados, dos E desinformados. na verdade tem, lá vem a moça dos versículos, né? Tem em Romanos 12:1 que fala, né? Não vos conformeis com estes séculos, Na verdade, mas... é o que a gente usa aqui no... Ele sai nas nossas legendas sempre. Uhum. Até eu não li a legenda de vocês. Ah, Viu pois só? é, né? Eu vi o podcast no Vocês leram a legenda? Já viu que esse é o versículo que a gente usa? Vamos lá, então. Senão a gente vai Bora. ficar aqui a tarde Não, inteira, é. não. Que Não, eu tô Isso agora eu aí. fiquei preocupada, que hora é agora? Não, tá 5 da cedo. tarde. Não. Tá cedo. É 10 para as 4. Ah, eu tenho, ó, vida de mãe, eu tenho que Vida. pegar o senhor Aham. Henrique, Sim. levar pra terapia, né? Exatamente. Tudo mais. Vamos lá. Mas antes da gente encerrar, Kellen, explica teu produto pra nós. Explico. Na verdade, assim, eu tenho uma esteira de produtos, mas a base é fazer tu entender que tu não precisa ter muito dinheiro ou um guarda-roupa muito enorme para se vestir bem. É usar a tua imagem dentro da tua Mas se essência. tu também tiver muito dinheiro Também, se tiver muito dinheiro, também guarda-roupa pode. enorme não é o problema. Mas é que eu gosto de frisar isso, porque Teu geralmente público-alvo. é o meu público, assim, que pensa, não, pra eu me vestir bem, eu preciso ter um guarda-roupa enorme, gastar rios de dinheiro. Não precisa. Precisa entender a tua essência, entender aquilo que tu gosta e colocar isso pra jogo, sabe? Sem padrão, sem tentar se encaixar no que dizem que é pra se encaixar. Olhar pra dentro mesmo, porque as respostas já estão dentro da gente. O nosso gosto já nasce com a gente. Eu gosto de dizer que o nosso estilo é a nossa personalidade traduzida em roupas. E é isso que eu te ajudo a fazer. A tu entender o teu estilo e tu traduzir isso nas tuas roupas, na tua imagem pessoal, pra ter sucesso, pra reverter em grana, em dinheiro e isso. E a gente vai deixar o link do teu curso. Do meu curso aqui. Então tá. Então, eu trabalho em duas frentes, né, que nem eu digo. Então, se você quer fazer uma renda através da internet, uma renda extra, né, aprender como que funciona essa carreira do digital, tem Formação Família Milionária, que é o nosso curso de marketing digital, que a Kel, inclusive, dá aula lá de consultoria de imagem, ensinando sobre justamente o tema do podcast, que é a sua imagem vende, né? Então, o Formação, ele vem justamente com essa proposta de te ensinar a fazer renda através da internet. Não é só através de venda, tá? Então isso é muito importante. Não é só através de venda de curso também. Existe uma série de produtos que você pode vender como afiliado. Mas também, se você não gosta de vendas, você vai precisar aprender. Se você não gosta, vai ter que aprender. Vai precisar aprender. Tem aula ensinando também sobre isso. E para as pessoas que já fazem renda, que já trabalham, que de repente querem trazer o seu negócio para o digital, eu tenho o meu trabalho de mentoria, onde eu presto essa assessoria. Então, hoje eu tenho tanto terapeutas, pessoas de outras, né, de outras áreas, de outros nichos também, mas que muitas vezes não sabem como se posicionar no digital, não sabem como vender o seu produto. Então, isso que o Thiago estava falando, né? Nossa, já me deu uma ideia de uma coisa, de um curso. É isso que eu faço também. Eu sou excelente em dar ideia para os outros, né? Já lançou aqui o meu de milhas, o do Thiago. Eu sou apaixonada por isso, assim, é exatamente isso, de resolver o problema da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa sabe o que ela quer, ou muitas vezes ela nem sabe, né? E eu ajudo realmente a pessoa a trazer todo esse servir para o mundo dela. Então, eu atuo principalmente nessas duas frentes. O primeiro caminho, eu sempre digo, que é o Formação, porque é onde você vai abrir a tua mentalidade em relação ao marketing digital, entender que é muito mais do que vender curso, muito pelo contrário, né? Qualquer empresa precisa estar posicionada hoje dentro do digital. E aí, né? Quem quiser entender um pouquinho mais, vai estar o link do meu Instagram aqui embaixo também, vai estar o link do Formação para você dar esse primeiro passo, aprender como fazer ali uma renda de R$1.000 a R$3.000 extra, né? Isso é muito bacana a gente falar, porque às vezes tu já tem a tua renda, tu já tá satisfeito com o teu trabalho, mas dinheiro nunca é demais. Então é bacana a gente saber disso também. E pode começar com uma renda extra e Exato. depois ser uma milionária. Exato, e é aquilo, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei, a minha ideia não era ser uma mega empresária do digital. Era simplesmente fazer uma renda extra, fazer uma né? coisa extra. Então, às vezes, você nem sabe o que você quer da sua vida ainda, mas através, de repente, começa a fazer uma renda extra, e dentro do digital, dentro dos alunos do Formação, a gente tem diversas histórias nesse sentido também. Pessoas que começaram para vender o produto de outras pessoas, no meio do caminho se encontraram com outra profissão, no meio do caminho começaram a ver outras possibilidades. Então, isso é muito importante. Quando a gente se abre às oportunidades, né? Quando a gente está aberto às oportunidades, as coisas chegam até a gente, as coisas acontecem e aí cabe a gente agarrar e fazer acontecer, né? Exatamente.
Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta Exato, também ficar esperando cair do céu, porque não é assim não que cai. funciona. Por falar em fazer a sua parte, estamos chegando no final. A gente já quer agradecer a presença de vocês aqui junto com a gente. Mas vocês já fizeram a parte de vocês? Vocês já deixaram o cliquezinho no gostei? Vocês já estão inscritos no canal? Já ativaram o sininho? Então, Já compartilharam, né? também tem que compartilhar. Então, já fizeram a parte de vocês? A gente tá aqui fazendo a nossa. Pessoal, fica aqui mais um episódio do Desinformados Podcast. E, para quem não assistiu o primeiro, volta ali e assiste. Nos próximos dias já deve sair mais um, então fica ativado ali o sininho para tu não perder nenhum corte, porque dessa reuniãozinha aqui vai sair muita coisa boa, né? E siga o pessoal no Instagram, continua acompanhando o trabalho. Vai ter nosso Insta aqui, né? Vai passar sim. E vamos adiante com os próximos episódios aí. Continua com a gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia esse bate-papo, nem vi realmente passar. Exatamente. Obrigada. Obrigada, eu tava aqui fazendo o último videozinho, o merchan. Mas muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, meu primeiro podcast. Olha! Viu? Arrasou. É isso. Tchau.